Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje nós iremos tecer comentários sobre qual a documentação obrigatória para fins de ajuizar uma ação de recuperação judicial, ok? Então, bora lá com o vídeo. Bom, por que o assunto é importante? O assunto é importante principalmente hoje, né? Nós estamos virando o mês de julho de 2020 para agosto de 2020, em que nós temos muitos segmentos empresariais impedidos de continuar com seu fluxo normal de atividades econômicas. Tudo isso em relação a esta pandemia, o tal do novo coronavírus, a Covid-19, em algumas cidades lockdown, em outras cidades fechamento parcial de comércio, de atividades da construção civil. Então, logo que sairmos disso, haverá uma necessidade de dilação de prazo de pagamentos aos seus fornecedores. E, neste momento, o direito pode socorrer este empresário que está passando ou que passará uma dificuldade financeira momentânea, passageira, de curto prazo. E, como eu estava falando, vamos ver aqui nos gráficos os números mais atuais sobre os pedidos de recuperação judicial e decretação de falência no nosso país. Olhem só em números de recuperações judiciais. Em novembro, nós tínhamos uma média de 106 recuperações judiciais que foram concedidas. Em dezembro de 2019, para o número 100. Em janeiro de 2020, seguindo essa tendência de baixa de solicitação e deferimento de recuperação judicial, nós tínhamos o número de 63. Fevereiro, um pouco, 9 recuperações judiciais concedidas, a mais do que o mês de janeiro, mas nós podemos explicar também que normalmente janeiro de todos os anos o Poder Judiciário em muitos estados entra em recesso, né? Em muitos estados são as férias forenses, então fevereiro aumenta para 71 deferimentos de recuperação judiciais, né? Em março estamos caindo, 58, abril 51, e aí, vocês vejam só, nós começamos a entrar nesse ritmo da pandemia, fechando comércio, fechando atividades não essenciais, exatamente lá pela segunda quinzena de março de 2020, e os reflexos, eles vêm a partir de maio de 2020. Vejam que nós temos 86 pedidos concedidos de recuperação judicial em maio de 2020 e chegamos, um aumento praticamente de 50% em junho de 2020 a 120 deferimentos de recuperações judiciais. E, infelizmente, pela minha experiência e pelos próprios números e pela realidade que nós estamos enfrentando, esses números nos próximos meses tenho perspectiva que eles irão aumentar de forma galopante. Então, nós temos que estar preparados. Quando eu digo nós temos que estar preparados, é o empresário já que pense em solicitar uma recuperação judicial, já organizando a sua documentação. E agora sim, vamos ver quais são os documentos obrigatórios em que o advogado deve apresentar para o juiz quando está solicitando uma recuperação judicial para o empresário, ok? Então, vamos embora. Bom, pessoal, então, a documentação obrigatória que deve ser apresentada para o juiz no momento que o empresário está solicitando este favor, não deixe de ser favor, né? Para o Poder Judiciário, nós podemos dividir em 3 grandes grupos de documentos, certo? Então, vamos ver o primeiro grande grupo, que é os documentos de natureza contábil. Neste momento, o contador ou contabilista, o técnico contábil, será um dos principais personagens
para fins de preparar essa documentação. Então, dentro dessa documentação, o empresário deve apresentar todas as suas demonstrações contábeis dos últimos 3 anos. Demonstrações contábeis, estamos falando de balanço patrimonial, a demonstração de resultados acumulados, os DREs, né, demonstração de resultado do exercício, e o relatório gerencial de fluxo de receitas e despesas. Importante observar que quando eu falo dos últimos 3 exercícios, são os últimos 3 exercícios completos, e mais aquele período que antecede o pedido da recuperação judicial. Mas a segunda observação é, como nós vimos em um vídeo anterior sobre a recuperação judicial, as observações gerais sobre a recuperação judicial, para fins de um empresário ter direito de solicitar este instituto, esta proteção do direito, ele deve ter no mínimo 2 anos de exercício de atividades empresariais. Ou seja, se este empresário tem mais de 2 anos de exercício de atividade empresarial, mas menos de 3, obviamente que ele não terá 3 anos de documentação contábil para apresentar. E aí ele irá apresentar somente a documentação que ele tem, certo? Dos últimos 2 exercícios e do período em que está apresentando esse pedido de recuperação judicial, mas tem que ter no mínimo 2 anos, ok? Dentro dessa documentação contábil, né, e por que falo de natureza contábil? Porque todos esses documentos estão lá dentro da nossa contabilidade, certo? Então, dentro dessa, além do balanço, dos resultados acumulados, da demonstração de resultado de exercício dos últimos 3 anos e mais aquele período anterior ao ajuizamento da ação, além do fluxo gerencial de receitas e despesas, também dentro dessa documentação desse grande grupo, nós temos que apresentar a relação nominal completa de todos os credores deste empresário. E a relação nominal identificando cada credor, seu endereço, a natureza deste crédito, se é um fornecedor que nós estamos devendo, se aquele credor é um credor que tem uma garantia real, por exemplo, uma garantia real, uma hipoteca. Daqui a pouco pegamos um empréstimo com um banco, uma instituição financeira e demos de garantia um bem imóvel do nosso acervo patrimonial. E aí demos como garantia esse imóvel a título de hipoteca. Também podemos ter credores que possuam garantia fidejussória, ou seja, credores que nós estamos devendo, fornecedores em que talvez oferecemos como garantia, uma garantia pessoal, aval, fiança, certo? Então nós temos que temos que apresentar para o juiz, quando ajuizamos a ação, também, além daqueles primeiros documentos contábeis que já falamos, essa relação nominal completa de todos os credores. E quando eu digo todos os credores, identificando a natureza, são todos os credores, não somente credores de pecúnia, de dinheiro. Também nós podemos ter credores em que nós temos obrigações de fazer, de realizar, de prestar, por exemplo, serviços de garantia. Daqui a pouco, a nossa empresa é uma empresa de software, uma empresa prestadora de serviços de informática, e temos contrato em que somos obrigados a prestar por algum determinado tempo a prestação de serviço, a assistência técnica. Então, isto também é uma obrigação deste empresário. Então, também tem que vir nessa relação nominal completa dos credores. Também,
dentro desse grande grupo de documentos de natureza contábil, nós temos que apresentar a relação completa de todos os nossos empregados, identificando nome, identificando cargo, função, identificando salário, identificando inclusive se há parcelas remuneratórias em atraso, qual o montante desse atraso, qual o valor atualizado, certo? Então, é mais um documento de natureza contábil, porque está lá na nossa contabilidade, está lá nos nossos registros contábeis. Também temos que apresentar todos os extratos financeiros atualizados, né, no momento do ajuizamento dessa ação de recuperação judicial. E quando se fala todos os extratos financeiros, são todos os extratos financeiros. É conta corrente, é aplicação financeira, aplicação em bolsa de valores, né, a relação de ações em que nós somos titulares, certo? Então, toda essa documentação ela deve estar atualizada, né? Esses extratos bancários, esses extratos financeiros que devem ser apresentados, certo? Então, estes documentos que nós falamos até agora fazem parte deste grande grupo de documentos de natureza contábil. Vamos solicitar ao nosso contador, vamos solicitar ao nosso administrador de empresas, certo? Vamos solicitar a nossa assessoria empresarial, contábil, fiscal. Então, toda essa relação contábil ela é necessária por quê? Porque será apresentada para o juiz irá analisá-la e, além do juiz, depois os credores também terão acesso a essa documentação para quê? Principalmente para fins de ver se este empresário ele efetivamente tem condições de sair dessas dificuldades momentâneas de pagamento, certo? Tem que analisar. Será que efetivamente esse empresário merece receber as benesses da lei da recuperação judicial? Será que efetivamente há condições de soerguermos este empresário? Então, por isso, a necessidade dessa documentação contábil. Então, este era o primeiro grupo. Segundo grupo de documentos obrigatórios a serem apresentados para o juiz, normalmente a doutrina, né, quem estuda isso, classifica como documentos e certidões em registros públicos. E aqui nós vamos separar em dois grupos de documentos. Primeiro, e é o que está na lei, é apresentar uma certidão de regularidade de inscrição desse empresário na junta comercial. Nessa certidão, trará à luz se este empresário atendeu o requisito de, no mínimo, 2 anos de exercício empresarial. Essa certidão de regularidade, além dela, também o empresário deverá apresentar para o juiz o seu ato constitutivo e alterações porventura existentes e a relação atual de todos os seus administradores. Dentro ainda daí o segundo grupo de documentos obrigatórios que nós chamamos de documentos e certidões em registros públicos. Este empresário que está solicitando a recuperação judicial também deverá apresentar todas as certidões positivas de protesto contra si, seja no local em que tem a matriz do seu estabelecimento e em todas as demais localidades em que tenha as suas filiais. E por que esta necessidade de apresentar essa documentação? Porque a lei manda. Existe uma crítica que eu vou trazer para vocês sobre essa documentação das certidões positivas de protesto. Quem é do meio empresarial sabe que sempre que solicitamos certidão
mesmo essas certidões em registros públicos, junta comercial, que é uma atividade estatal, as certidões de protesto de títulos, e aí é uma atividade privada, apesar de ter a fiscalização pelo poder público, mas há necessidade de pagar para, obviamente, receber tais certidões. Então, vocês imaginem um empresário que irá solicitar a recuperação judicial, que tem a matriz e dezenas, centenas de filiais. Imaginem, ele já está com dificuldades financeiras para fazer frente às suas obrigações diárias. Imagine o desembolso necessário para essas dezenas, centenas de certidões, fora todo o custo para fins de diligência de obtenção dessa documentação. Então, grande parte da doutrina e de especialistas e de profissionais que laboram na recuperação judicial fazem uma crítica a esse dispositivo da lei que obriga a apresentação de todas as certidões positivas de protesto. E qual é a crítica? Se eu estou entrando com uma ação de recuperação judicial, vou apresentar toda a minha documentação contábil, vou apresentar toda a relação de credores. Toda essa documentação será analisada pelos próprios credores, lá, por exemplo, na Assembleia Geral de Credores. Eles mesmos são os que possivelmente apontaram para o protesto os títulos. Logo, eles mesmos sabem quais são os títulos protestados em desfavor do empresário. Ou seja, não haveria necessidade desta parte documental a ser apresentada. Mas, infelizmente, a lei requer e temos que apresentar para o Poder Judiciário. Bom, e agora o terceiro grupo de documentos obrigatórios a serem apresentados no momento do ajuizamento de uma ação de recuperação judicial. São documentos, são relações e informações de cunho patrimonial que não constem na contabilidade deste empresário. Por exemplo, uma relação de todos os bens, de todos os administradores, controladores e sócios deste empresário que está requerendo a recuperação judicial. Aqui também é uma crítica, pessoal, certo? Quem é do meio empresarial sabe que nós temos tipos societários em que os sócios, a sua responsabilidade é limitada ao capital social, ou seja, se o capital social para esse empresário já foi totalmente integralizado, em tese, a responsabilidade desse sócio é limitada ao que já entregou lá como capital para esta empresa em que ele é sócio. Há tipos societários, por exemplo, sociedade comum, sociedade de nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, em que aí sim nós temos sócios com responsabilidade limitada. Aí faria sentido a apresentação dessa relação dos seus bens, mas a esmagadora maioria de empresários, sociedades empresariais que ajuizam a recuperação judicial possuem como natureza jurídica ou sociedades limitadas ou SA, as sociedades anônimas, em que a responsabilidade dos sócios, em tese, é limitada ao capital social. Poderão vir a responder com o seu patrimônio, sócios, administradores de determinada sociedade empresarial que está solicitando a recuperação judicial? Sim, mas normalmente isto ocorre numa ação apartada. Finalizando entre este grupo de relações e informações de cunho patrimonial que não estejam dentro da nossa contabilidade, a lei manda apresentar uma relação completa de todas as ações que o nosso empresário figure, seja como réu, seja como autor, seja como interessado, inclusive as ações trabalhistas. Nessa relação, nós temos que identificar
a natureza de cada ação, se esse empresário é real, se esse empresário é autor, qual a matéria que está sendo discutida nesta ação, bem como quais os valores, qual o montante que envolve essa ação. Porque muitas das ações são repetidas, ou seja, muitas matérias, pela jurisprudência, nós já temos uma noção de qual resultado será oriundo desta ação. E como nós já falamos, toda esta gama documental será apresentada para o juiz se debruçar, analisar e chegar a uma conclusão se é viável a este empresário ser soerguido através do Instituto da Recuperação Judicial, além de que esta gama documental também será analisada pelos credores, para ver se esses credores, por exemplo, lá na Assembleia Geral de Credores, aceitarão o plano de recuperação judicial, as estratégias deste empresário para passar por este momento difícil em que não está conseguindo arcar com todas as suas obrigações. Gente, então este era o vídeo para apresentar para vocês a relação completa da documentação obrigatória a ser apresentada no momento do ajuizamento de uma ação de recuperação judicial. Então, fica a dica para o empresário que está pensando, talvez futuramente, em se socorrer à recuperação judicial, já vá conversando com seu assessor contábil, com seu assessor fiscal, com seu assessor empresarial, para já pensar se efetivamente tem como obter toda esta documentação. Já vá consultando um advogado, até para pensar nas estratégias futuras do plano de recuperação judicial. Além disto, é importante que se observe que quando nós estivermos falando de microempresa ou de empresa de pequeno porte para a recuperação judicial, é um pouco diferente a documentação a ser apresentada, principalmente a documentação de cunho contábil. Mas isso ficará para um outro vídeo. Então, agradeço a atenção de vocês até o momento. Caso queiram comentar ou questionar algo do que foi falado, fiquem à vontade para aqui embaixo nos comentários apontarem as dúvidas ou inclusive as sugestões de pauta para o nosso canal. Então, muito obrigado, até a próxima.